Ser útil não é ser amada. Essa frase de Emília Souza eu escutei esses dias, eu li esses dias, e me fez pensar muito em como que a gente, dentro de uma sociedade capitalista, capitalizada, onde o neoliberalismo ainda define e ainda orienta muitos tipos de relações, muito tipo de desejo, a gente aprende às vezes, né, que para nosso amor, nosso afeto ser algo validado, para ser algo que de fato encontre um lugar ali naquela relação, um relacionamento de qualquer tipo que seja, ele precisa ser útil ou utilitário. Que se a gente não prova o amor que a gente tem pelas pessoas, se a gente não prova o que a gente sente, se a gente não exige uma prova da pessoa também, esse é um outro ponto, é porque esse afeto não é tão real assim. O próprio lugar do ciúme nas relações, ele não deveria ser só isso, mas ele tem um aspecto que vai falar muito sobre se você não tem medo de perder, é porque você não me ama. Se você não tem ciúmes, é porque eu não sou importante para você, tanto faz, tanto fez. E esse lugar do medo de perder é, entre outras coisas, o medo de perder o lugar de utilidade. Para pessoas que vêm de famílias racializadas não brancas, para pessoas que vêm de periferias ou de pessoas migrantes que têm outro formato de vivência, talvez não seja raro perceber, por exemplo, uma mãe, uma avó, uma família onde o tempo todo essas pessoas estão fazendo coisas, estão produzindo, estão querendo ser úteis. Minha família tem muito essa marca, né, de querer demonstrar uma utilidade da sua existência como uma maneira também de demonstrar afeto, como uma maneira de demonstrar que ama. E às vezes a maneira que a gente vive, o sistema opressor que a gente vive, patriarcado e racismo, por exemplo, vai produzir sobre alguns corpos essa necessidade profunda de ter que ser útil para que o seu amor seja validado e para que de volta você receba um sentimento que fale: agora eu me sinto uma pessoa amada. Mas como a gente viu, ser útil não é ser uma pessoa amada. A utilidade não define amor. E o amor não deveria ser vendido nessa lógica. Tem até aquelas ideias, né, de linguagem de amor que dizem por aí que a minha linguagem de amor é atos de serviço, é dar presentes. Será que essa é uma linguagem de amor de verdade, sua linguagem de amor? Ou será que essa é uma linguagem de amor dentro do contexto capitalista neoliberal que a gente vive e a gente aprendeu que para validar o nosso sentimento, a gente precisa receber coisas ou precisa fornecer e dar coisas e serviços para que aquele sentimento, aquele amor, de fato seja colocado no lugar de realidade. E aí, de novo, a utilidade, o utilitarismo é cooptado como uma venda de serviços, venda de afetos, venda de produção de vínculo. Aquela pessoa que, para ela poder falar: eu me sinto amada agora nessa relação, ela tem que ter quase movido do outro lado um sentimento de sacrifício, um sentimento de que você fez algo primordial por esta pessoa que você não faria por outra. Como vai dizer a Adriana também Ventura, na Síndrome da Escolhida, precisar ser escolhida, precisar ser a pessoa escolhida para que a sua relação funcione, para que você se sinta, de algum momento, em algum lugar, aquela pessoa especial. Especial em relação a quem? A todo mundo, a todo o resto. Quando a gente fala disso, a gente está falando desse lugar do utilitarismo capital, do nosso afeto, quando o afeto ele se transforma em algo capital, onde quem compra mais, quem paga mais pelo seu afeto, é simbolizada como uma pessoa que te ama mais. E se você não cobra afeto, você também não está amando o suficiente. Se você não prova o seu afeto, você não está amando o suficiente. A vida não é útil, a vida não precisa ser útil baseada nesse lugar de utilitarismo, baseada nesse lugar de exploração capital, desse lugar de produção de lucro a qualquer custo. A gente fala de relacionamentos, fala de não monogamia e, por favor, não ache que eu estou falando da sua relação de cristal e não ache que eu estou falando de relação afetivo-sexual apenas. Não é só sobre isso. Eu estou falando de relações de modo geral, porque a gente transfere para dentro da nossa relação afetivo-sexual o que a gente aprende de relacionamento no mundo e a gente acaba exportando para o mundo o que a gente tende a vivenciar de um modo mais íntimo com as pessoas. E quando eu falo de não monogamia, eu falo de um lugar de descolonizar esse modelo capital, inclusive, de aprender a amar e ser amado, de aprender a transmitir o afeto e que não precisa ser pela via da utilidade. Não que se sentir uma pessoa útil, não que fazer coisas pelas outras pessoas seja um problema e isso marque ali que o seu relacionamento já existe num lugar ruim, capitalizado. Não é isso. A questão é quando somente essa via te dá sentido na vida, quando somente essa via te dá sentido de amar e de ser amado. E quando eu trago o exemplo de mães, eu falei da minha, mas quando eu falo de mulheres nesse lugar, não é por acaso, não é por sexismo que eu estou fazendo aqui essa fala. É porque, de fato, alguns corpos são ensinados a corpos que têm que receber serviços, receber atos, receber propostas. E que tendem a receber mais do que outros. O corpo branco, dentro da sociedade racista, que é o nosso país, ele é o corpo que é tido como aquele que recebe atos de serviço. E o corpo que não é do homem também vai receber a esse lugar que vai ter que servir, vai ter que fazer coisas, vai ter que dar, vai ter que mostrar que merece conquistar aquele troféu branco, masculino, cisgênero. E a gente precisa descolonizar essa noção, para a gente também sair desse complexo de inferioridade que François Fanon fala no seu livro, Pele Negra, Máscaras Brancas, para a gente também romper com essa lógica onde existem corpos que têm que fornecer serviço e outros que têm que receber, nessa lógica capital de que ser útil é ser uma pessoa amada. E não é sobre isso. Se a gente quer falar de não monogamia, se a gente quer falar de feminismo, se a gente quer falar de patriarcado nessa derrubada, anticolonialismo e antirracismo, a gente tem que questionar
essa ideia de utilidade, de utilitarismo, que os relacionamentos têm sido cada vez mais cooptados para funcionar nessa lógica. Se você parasse hoje de fazer tudo o que você faz puramente por medo de perder a sua relação continuaria? Se você exigisse das outras partes o mesmo que você faz, você teria uma relação continuando do mesmo jeito? Reciprocidade não é como igualdade de comportamentos, isso é bom dizer. Reciprocidade é a pessoa fazer, de fato, com intenção, intencionalidade e intensidade aquilo que ela pode e ela quer fazer. Mas se a outra pessoa te tratasse de um jeito que você olha para aquela relação, e se você tratasse a outra pessoa do jeito que a pessoa te trata, a relação continuaria? Existe reciprocidade ou existe só um mercado de afetos, de desejos, de buscas, onde o utilitarismo é a moeda central? Quem seria você no mundo se você não fosse útil? Quem seriam as pessoas nas suas relações se elas não fossem úteis? Quem é você quando o que você tem para oferecer é quem você é? Quem fica com você? Quem volta? Quem fica com a travesti, com a pessoa negra, com a pessoa não branca, com a pessoa pobre, com a pessoa com deficiência, neurodivergente, se tirar a utilidade, inclusive, do chaveirinho que essa pessoa serve para essa desconstrução que as pessoas produzem por aí? O que sobra das relações se tirar o utilitarismo? Você já parou para pensar?